Nação rubro-negra, para tudo o que você tá fazendo agora. Para o trabalho, para a conversa, para o que for. Porque a notícia que eu trago hoje é daquelas que vai fazer o seu coração acelerar de um jeito absurdo. É isso mesmo, meu irmão. O aviso chegou direto da Arábia Saudita. E não é um aviso qualquer, não é conversa de empresário querendo aparecer, é uma sinalização concreta na casa dos 20 milhões de reais pelo Eric Pulgar. E o mais pesado de tudo, Flamengo e Pulgar agora têm um prazo para decidir o futuro. Um prazo real, concreto, que pode mudar o meio-campo do Mengão da noite pro dia. Eu preciso ser honesto com você desde o primeiro segundo. Se não houver acordo pela renovação, o chileno pode estar de saída. E eu não tô exagerando uma vírgula ponto, mas calma, nação. Antes de você correr pro grupo da família soltando a bomba, deixa eu te colocar o contexto completo, porque é exatamente aqui que a torcida se divide. Eric Pulgar não é um jogador qualquer no elenco. Desde que chegou, ele virou aquele cara que faz o time funcionar sem aparecer na vitrine. É o volante que protege a defesa, que rouba a bola, que dá o passe que quebra a linha. O famoso trabalho invisível, aquele que o torcedor comum não vê no lance, mas que o técnico sente falta no primeiro jogo sem ele. E é por isso que essa notícia pesa tanto. Porque a gente não tá falando de um reserva negociável. A gente tá falando de um titular absoluto do meio-campo, um jogador de seleção chilena, com mercado internacional, e que agora se vê diante de uma decisão de carreira, e de dinheiro. A pergunta que todo flamenguista tem que se fazer agora é simples, e eu vou repetir ela algumas vezes nesse vídeo. Vale a pena pagar o que o Pulgar quer para manter ele, ou é melhor vender agora e usar esse dinheiro para renovar o setor? Agora sim, nação. Chega de introdução. Chegou a hora da notícia detalhada, do jeito que esse canal sempre fez. E isso aqui não é rumor barato, não é conto de pescador, não é especulação. É informação concreta, com fonte. O aviso da Arábia Saudita chegou na mesa do Flamengo na casa dos 20 milhões de reais, uma proposta que, se transformada em oferta oficial, já coloca o clube diante de uma encruzilhada, segurar o jogador ou fazer caixa. E tem um detalhe que muda tudo, presta atenção, o próprio Pulgar quer valorização salarial. Ele entende que, pelo que entrega em campo, merece um salário maior. E o contrato atual? Bom, o contrato atual não acompanha essa vontade dele. É exatamente aí que nasce o impasse. Resumindo a matemática do problema, de flamenguista para flamenguista. O Pulgar quer ganhar mais. Flamengo tem uma proposta de 20 milhões de reais da Arábia na mesa. E os dois lados agora têm um prazo para decidir. Porque nem o jogador quer ficar no escuro, nem o clube quer perder o ativo de graça lá na frente. Se houver acordo, ele fica e a torcida respira. Se não houver acordo, o destino dele aponta para fora do Brasil. E é aí, meu amigo, que o coração do flamenguista aperta. Porque ninguém quer ver um cara desse nível sair pela porta dos fundos por causa de salário. Vamos abrir o jogo, porque esse canal não é de ilusão, é de verdade. E quando a gente fala de renovação, a gente tem que falar de dinheiro, de contrato e de viabilidade real. O Pulgar está num momento de carreira em que o próximo contrato pode ser o último grande da vida dele. Isso não é exagero. É a realidade de todo jogador que passa dos 30 e vê a Arábia bater na porta. A oferta saudita não é só pelos 20 milhões de reais que pagaria ao clube, é pelo salário astronômico que pagaria a ele. E nenhum jogador é obrigado a recusar isso por amor à camisa. Então o Flamengo tem que decidir o tamanho do esforço que vai fazer. Aumenta o salário dele? Quanto? Faz um contrato longo ou curto? E, principalmente, até que ponto essa renovação não desequilibra a folha salarial do elenco? Porque é isso que o torcedor tem que entender, nação. Renovar com o Pulgar não é só pagar o Pulgar. É abrir um precedente. Se ele ganha aumento, o próximo titular que bater na porta da diretoria vai usar o mesmo argumento. Essa é a gestão de vestiário que ninguém vê na TV. Se você ainda não se inscreveu, aperta o botão vermelho agora. Porque a gente cobra o Flamengo todos os dias, sem ficar enrolando, sem iludir, e quando sair o desfecho dessa novela do Pulgar, você vai saber aqui primeiro, de flamenguista para flamenguista. E se esse vídeo tá te deixando ansioso pelo que vem a seguir, deixa o like agora. Esse gesto simples ajuda demais o canal a crescer e mostra que você quer mais conteúdo pesado como esse. Agora chegou a hora da resenha. E aqui eu vou falar como torcedor, não como repórter. Eu vou ser sincero com você, meu irmão, eu tive que parar e respirar quando li essa notícia. Porque o Pulgar, na minha visão, é um daqueles jogadores que a gente só valoriza de verdade quando para de jogar.
Ele não faz gol todo jogo, não dá assistência de vitrine, mas é ele quem segura a onda quando o time tá desorganizado. É o cara que dá o equilíbrio. Dito isso, 20 milhões de reais é 20 milhões de reais. E se o jogador já tá de olho na valorização e não há clima para renovar, segurar ele contrariado é a pior das opções. Jogador contrariado não rende, contamina vestiário e ainda sai de graça no fim do contrato. Então a minha resenha é essa: o Flamengo precisa ser cirúrgico. Não pode entrar em leilão emocional, mas também não pode deixar o meio-campo órfão de um dia pro outro. Se for para vender, que venda já, e que já tenha reposição engatilhada. Se for para renovar, que renove rápido e encerre o assunto. Calma que a melhor parte ainda tá por vir, porque eu ainda não falei o que eu faria no lugar da diretoria. E é isso que separa a resenha da análise tática de verdade. Vamos fechar com inteligência, porque a gente não tem tempo para divagar. O Flamengo precisa agir agora, fazer o contato inicial e colocar uma proposta concreta na mesa. Só que a decisão tem que seguir 3 caminhos muito claros. Primeiro, definir o teto. A diretoria tem que saber, em números, até onde vai pela renovação. Se o pedido do Pulgar estoura o teto, a conversa muda de renovação para venda, e ponto final. Segundo, garantir a reposição antes de assinar a saída. Vender o Pulgar por 20 milhões de reais sem ter um substituto à altura é jogar dinheiro fora em forma de crise no meio-campo. O clube grande age primeiro no mercado, depois anuncia a venda. Quem faz ao contrário vira refém. Terceiro, usar o prazo a favor, não contra. O prazo existe, nação. Então que ele sirva para fechar logo, seja qual for o desfecho. Quanto mais essa novela se arrastar, mais o time joga com um titular de cabeça em outro lugar, e mais a torcida fica sem resposta. Na minha visão, se a Arábia subir a oferta para um valor irrecusável e o Pulgar não ceder no salário, a venda é o caminho mais maduro. Se ele topar um acordo justo, a renovação é a melhor notícia que o meio-campo do Mengão pode ter em 2026. Então é isso, nação. O recado tá dado, o aviso da Arábia chegou, o Pulgar quer valorização, e o Flamengo tem prazo para decidir o futuro dele. Não é rumor, não é ilusão, é o mercado da bola funcionando na real. E agora eu quero saber a sua opinião, de flamenguista para flamenguista. Comenta aqui embaixo, você renovaria com o Pulgar ou venderia por 20 milhões de reais? Sim ou não? Me fala a sua opinião, eu leio todos os comentários e respondo o máximo que consigo. Isso aqui não é um canal de robô, é um canal feito por flamenguista para flamenguista. Se você curtiu o vídeo, deixa o like agora, esse gesto simples ajuda demais o canal a crescer. Aqui é Flamengo Notícias Rio de Janeiro, e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para toda a nação rubro-negra de onde você estiver. Vamos, Flamengo!